Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. A audiência pública na Câmara de Vereadores nesta sexta debateu o orçamento municipal para 2024. Paraná lidera a empregabilidade entre os jovens. Acadêmicos do 9º período do curso de Direito simularam um júri. Foz do Iguaçu recebe nesse domingo a 11ª etapa dos Jogos Paraesportivos do Paraná. O DC Notícias Web está no ar. Olá, nós abrimos essa edição falando de uma audiência pública na Câmara de Vereadores nesta sexta-feira, que debateu o orçamento municipal para o ano que vem. A previsão das despesas e investimentos em Foz do Iguaçu para 2024. A Câmara discutiu em uma audiência pública o orçamento municipal para 2024. A proposta orçamentária é estimada em um montante de R$1,8 bilhão para o ano que vem. A audiência é um momento de ouvir a população e o Executivo apresentar como serão os investimentos e gastos para 2024. De acordo com a proposta orçamentária, saúde e educação são as pastas que mais devem receber recursos no ano que vem. Olha, em cumprimento à Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, nós acabamos de realizar a audiência com os questionamentos da nossa comunidade, algumas pessoas da sociedade civil organizada, e isso que é o intuito, publicizar o máximo possível a proposta orçamentária que veio do Executivo para a Câmara. Agora segue para as comissões, para aprovar as emendas, eventuais emendas, e depois vem para o plenário para a votação final. O Paraná lidera a empregabilidade de jovens nos últimos 10 meses. As agências do trabalhador e postos avançados de atendimento no Paraná colocaram 57 mil pessoas com idade entre 18 e 29 anos no mercado de trabalho entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Com esse resultado, o Estado lidera o ranking nacional da empregabilidade de jovens via Sistema Nacional de Emprego, com 73% mais contratações de trabalhadores nessa faixa etária que o segundo colocado, o Estado do Ceará, que tem 22.950. Em terceiro, o Estado de São Paulo encerrou o período com mais de 19 mil encaixes. De janeiro a outubro, o Paraná foi responsável por 33% de todas as mais de 176 mil interdições de mão de obra de trabalhadores com a idade de até 29 anos no país. Entre os estados da região do Sul, esse foi o percentual de 32%. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina encaixaram mais de 15 mil e 3 mil, respectivamente. Somente no mês de outubro, mais de 6 mil jovens foram encaixados em vagas de emprego por intermédio das agências do trabalhador, repetindo o primeiro lugar em intermediação de mão de obra conquistado no acúmulo do ano passado. Os estados do Ceará e São Paulo também mantiveram suas colocações. Também em outubro, o Paraná teve ampla vantagem sobre os demais estados da região sul, concentrando 80% das mais de 7 mil colocações de trabalhadores na faixa de 18 a 29 anos. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina empregaram 1.442, respectivamente. O Centro de Controle de Zoonoses prevê que um novo método de combate à dengue com o uso de bactéria Wolbachia deve ser implantado em Foz do Iguaçu no ano que vem. Foz do Iguaçu é uma das 42 cidades escolhidas no país pelo Ministério da Saúde a integrar o projeto para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. O método consiste em contaminar o mosquito com a bactéria Wolbachia. Essa bactéria impede que o vírus se desenvolva, reduzindo a transmissão da dengue, zika e chikungunya. Se o mosquito picar uma pessoa infectada com dengue, por exemplo, e ele tiver com a Wolbachia, ele não vai conseguir transmitir para outras pessoas. Então a gente vai conseguir reduzir muito a quantidade de pessoas infectadas na nossa cidade. Para a seleção foram considerados os seguintes critérios: municípios com mais de 100 mil habitantes, que são responsáveis pela maior parte dos casos de arboviroses urbanas, o clima da região, com média anual de 20 graus, a incidência de dengue nos últimos 5 anos e a presença de aeroporto. A nossa cidade sempre tem bastantes casos de pessoas com dengue, né? Nossas epidemias, elas são bastante consideráveis e por conta disso o Ministério nos escolheu. Nós também temos estrutura para poder fazer, né, essa implementação. Então nós temos pessoal para isso, nós temos suporte para isso. Então isso possibilita que a gente consiga colocar essa estratégia em ação.
Além de Foz do Iguaçu, outra cidade paranaense que também fará parte do novo método será Londrina. O método será mais uma ferramenta no combate às arboviroses, mas não invalida as outras medidas que já vêm sendo adotadas, como eliminar os criadouros do mosquito. Que a partir de 2024 a gente já tem a implementação aí de diversas tecnologias novas. São diversas atividades diferentes que serão implementadas na cidade, algumas delas nós já estamos trabalhando. Vai começar tudo pela estratificação de risco, né? Então a gente vai delimitar os espaços dentro do nosso território, onde tem a maior chance de transmissão dessas doenças, e aí a gente vai começar a implementar essas ações, então, para evitar que os mosquitos se desenvolvam ou que os mosquitos errados se desenvolvam, para que a gente consiga fazer o controle, então, das doenças que os Aedes aegypti transmitem. O risco ele não diminuiu, então a gente ainda pode ter uma epidemia, sim. Então é importante ninguém descansar, né? A Wolbach ela ainda não chegou, nós ainda estamos com os métodos tradicionais de combate e por ser o método tradicional, né, a gente depende também do apoio de toda a comunidade. E veja a seguir, acadêmicos do curso de Direito da UDC realizam júri simulado. Vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Trabalho que dá resultado. Em apenas 6 anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25, agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Estou gostando muito, estou me dando muito bem. A minha vida mudou, a minha vida se transformou. A Prefeitura de Foz reformou a pista de atletismo. Com 12 anos tive minha primeira competição, minha primeira medalha, peguei gosto pelo esporte e agora levo como profissão. O resultado? Medalhas, muitas medalhas. E para quem gosta de se exercitar curtindo as belezas da cidade, 50 quilômetros de ciclovias foram feitas em apenas 6 anos. Realmente muito agradável para o ciclista ver esses lugares, estou gostando. E mais 49 quilômetros estão em planejamento e construção. No total são 100 quilômetros de ciclovias. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado e forma campeões. Estamos de volta com DC Notícias Web, falando que o Parque Nacional do Iguaçu avalia os danos na passarela das cataratas. Embora ainda não seja uma avaliação completa, pois o nível do Rio Iguaçu não desceu ao patamar considerado seguro para a inspeção da estrutura, autoridades do Parque Nacional do Iguaçu, lado argentino das cataratas, contabilizaram que pelo menos 73 trechos da passarela argentina da Garganta do Diabo foram deslocadas pela cheia de outubro. A equipe técnica do Parque Argentino aguarda o recuo do rio à vazão de 4.500 metros cúbicos por segundo, o que ainda não ocorreu, para então inspecionar os pilares e verificar o estado das grades atadas à estrutura com cabos de aço. Dos 73 trechos deslocados, alguns já foram visualizados nas proximidades presos aos cabos. Os danos, contudo, seriam comparáveis aos da cheia de junho de 2014, a maior da história do Rio Iguaçu, quando a vazão das cataratas chegou a um volume 31 vezes maior ao do referencial padrão de 1.500 milímetros por segundo.
Por outro lado, a concessionária Iguaçu Argentina reabriu na última quarta-feira mais de 200 metros da trilha do circuito superior, que também foi danificada pela cheia do dia 30 de outubro, quando a vazão chegou a 24.200 metros cúbicos. A expectativa é reabilitar o trecho restante tão logo as condições do Rio Iguaçu permitam. Já o circuito inferior, que percorre o paredão das margens argentinas do Rio Iguaçu, segue com toda a sua extensão aberta ao público, bem como as trilhas ecológicas de Sendeiro Verde e de Sendeiro Macuco. Os acadêmicos do 9º período do curso de Direito da UDC simularam um júri. Estudantes do 8º e 10º período de Direito participaram da atividade Júri Simulado. A atividade, realizada no Teatro Elias Halage, trouxe a simulação de um caso real, que aconteceu na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu em 2020. Nós chamamos todos os alunos, primeiro, segundo, todos os períodos, para que eles possam ver a desenvoltura dos alunos que estão para se formar, e para que já comece uma preparação em relação a esses períodos. E é uma prática que nós temos para que eles já possam sentir aqui o gosto, o sabor de como que é atuar na prática. É um caso real que nós trazemos, não é um caso inventado, é um caso que fatalmente aconteceu alguns anos atrás, e nós sempre trazemos casos aí polêmicos para que eles possam atuar. Alunos representando aqui o Ministério Público, representando a Defesa, representando os serventuários da Justiça, a magistratura, a instituição policial militar que nós temos, e alguns alunos também representando alguns personagens, como testemunhas, réu, vítimas. Essa atividade é eminentemente essencial para todos os alunos, não só do 10º, que estão fazendo na prática aquilo que eles vão vivenciar o dia a dia depois de terminado, mas também serve para que a faculdade mostre para a sociedade, para os amigos, os outros alunos, o quanto é importante na prática mostrar o direito. Divididos em grupos, fizeram parte da simulação, encenando os papéis de jurados, juízes, promotores, advogados de defesa, policiais, testemunhas e réu. Acadêmicos tiveram a chance de demonstrar que estavam prontos para enfrentar um procedimento tão complexo e desafiador como é o caso do Tribunal do Júri. É muito importante porque como a gente está chegando mais perto do final da faculdade, a gente vai acabar, quem sabe, com a grande possibilidade de profissões que o direito abre para a gente, é uma possibilidade de a gente estar daqui a alguns anos exercendo a profissão de promotoria ou de advogado em júri na vida real. Então a gente ter essa experiência aqui hoje é muito importante para a gente saber já o que esperar, como que é o nervosismo, como funciona o procedimento total. É muito bom a realização de atividades como essa ao longo da faculdade, porque de certa forma, principalmente no finalzinho do curso, a gente se sente mais preparado para atuar profissionalmente. E então é de grande importância que cada um aqui, ao longo do semestre, a gente tem ensaiado bastante para estar aqui hoje fazendo esse júri simulado. E eu acredito que vai ser muito bacana. A gente vai adquirir bastante conhecimento e tirar um pouquinho também daquela vergonha que a gente costuma ter de falar em público, É muito importante isso também, eliminar toda essa vergonha. E eu acredito que vai ser muito bacana o júri de hoje. Vai trazer bastante conhecimento, bastante aprendizado. Atividades como essa durante o curso é muito importante, para a galera ir perdendo um pouco do receio, do medo, para quando chegar na vida profissional mesmo, tá mais leve na hora de exercer a profissão. É emocionante, no caso aqui é uma situação nova para mim também. Eu já vi alguns júris, mas participar é outra coisa, Acredito que preparar melhor os profissionais, preparar melhores, de maneira melhor o profissional, para que sejamos melhores como profissional e agir como um treino, porque agora aqui estamos em um simulado, porém lá fora, quando for para valer, nós não teremos essa chance de errar. E o júri simulado da UDC nos dá esse privilégio de, se caso precisar errar, que erre agora, em um simulado, para que na vida real não erre com a vida de alguém. Alunos do 2º período foram introduzidos na atividade como jurados. Os professores reforçam que essa introdução é essencial e que os alunos devem tirar proveito da atividade e aprender na prática com ela. No sentido de aprender um pouco mais e adiantado o que eles vão ver no 10º período, porque lá no 10º período eles também farão esse trabalho de exercício desse júri simulado, que é tão importante na vida real do aluno.
O júri é uma instituição antiga, uma instituição tradicional na área criminal, onde há a participação do povo no julgamento de crimes dolosos contra a vida, homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio, abortamento. Então é uma oportunidade que nós temos de trabalhar a doutrina com os alunos e trabalhar também a prática para que eles já possam se habituar no âmbito da área criminal. A seguir, serviços crescem 11,9% no Paraná, melhor resultado do Sul. Com a UDC, sou muito mais. Vestibular UDC. Agende sua prova. Mais laboratórios, mais inovação, mais criatividade, mais internacional. Conectamos pessoas, experiências e aproximamos oportunidades. Com a UDC, eu sou a transformação. Com a UDC, sou global. Vestibular UDC. Muito mais para você. Agende sua prova. Venha ser UDC. Trabalho que dá resultado. Em apenas 6 anos, a Prefeitura de Foz quadruplicou o número de academias da terceira idade. Antes eram apenas 25, agora são 100, espalhadas por toda a cidade. Eu descobri que tem muitas atividades que nos é proporcionado e que muita gente não sabe, e eu tive a felicidade de descobrir isso. Eu não vejo a hora de chegar o dia de terça e quinta para vir para o grupo. Prefeitura de Foz, trabalho que dá resultado. DC Notícias Web de volta e falando que os serviços crescem 11,9% no Paraná. Melhor resultado do Sul e o segundo do país. Com crescimento acumulado de 11,9% no volume de serviços entre janeiro e setembro, o Paraná teve o segundo melhor desempenho do Brasil e a melhor da região sul no setor da comparação com o mesmo período de 2022. Também ficou na liderança no volume de turismo na região sul com 12,9%. O dado é da pesquisa mensal dos serviços divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No sul do Brasil, o Paraná lidera. Santa Catarina cresceu 9,2% no período e o Rio Grande do Sul 6%. No país, o Paraná ficou atrás apenas do Mato Grosso, que cresceu 18,1%, ocupando o topo da lista. Em terceiro está o Tocantins, com 11,7%. No índice nacional, o volume de serviços no Brasil aumentou 3,4% no mesmo período em relação aos 10 primeiros meses do ano passado. Os segmentos analisados pelo IBGE incluem as atividades de transporte, hotelaria, turismo, academia, escola, beleza, arquitetura, informática, técnicos especializados e telecomunicação. Entre os segmentos que puxaram o crescimento do Paraná, no destaque para a categoria Serviços Profissionais Administrativos e Complementares, que teve variação de 17,1% no acumulado dos 9 primeiros meses. Na sequência, vieram transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, com crescimento de 13,9%, seguido por serviços prestados às famílias na terceira colocação, com aumento de 11,9%. E agora a gente fala em esportes. Foz do Iguaçu recebe nesse domingo a 11ª etapa dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Serão mais de 2.000 atletas de 49 municípios do estado na etapa final dos Jogos Paradesportivos do Paraná. É o maior número de participantes desde a criação do evento. As provas na fronteira começam no domingo e seguem até quarta-feira. A competição faz parte da estratégia estadual de valorização do paradesporto e integra a lista de 11 jogos oficiais promovidos todos os anos pelo governo do estado. Na etapa de Foz do Iguaçu serão definidos os campeões em 17 modalidades paradesportivas. Para Foz do Iguaçu a primeira vez, esses jogos estarão sendo disputados no ginásio Costa Cavalcante, na pista de atletismo, no canal lá da Itaipu. Nós teremos jogos em diversos ginásios da nossa cidade, onde esse público vai poder mostrar aquilo que de melhor eles têm. O esportista e empresário Lars Grael fará uma palestra de abertura do evento. A entrada é gratuita e aberta ao público. Ele estará fazendo uma palestra lá no Rafaim Expo Center, onde todo o público nosso aqui é convidado a participar, porque é um evento muito importante, face à magnitude desse evento. Fazer a abertura, vai contar um pouco da história de vida dele enquanto esportista. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e desejando um ótimo final de semana para você. Até lá!